Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos à Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e esse vídeo será sobre o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos fazer um plano de estudos para vocês começarem a estudar firme e forte aí para esse concursão, né, gente? 2.100 vagas não aparece toda hora aí não, hein? 1.800 vagas de agente de polícia e 300 vagas de escrivão. Não é toda hora que aparece, principalmente no estado pequeno como é o Distrito Federal. Então o pessoal do Brasil inteiro aí tem oportunidade para poder competir e conseguir essas vagas aí. Tranquilo? Já avisando, pessoal, eu já fiz um vídeo, tá? Um vídeo falando das estatísticas da última prova. E baseado nessas estatísticas da última prova, eu fiz toda uma análise lá do que caiu, do que não caiu da prova de escrivão, é que a gente montou esse plano de estudos aqui. Eu vou dar uma revisadinha bem básica do que a gente falou lá, mas recomendo também que vocês vejam lá, curtem, compartilhem e tudo mais, porque é aquilo que eu falo pra vocês, pessoal, engajamento em rede social, YouTube, é o que faz a gente fazer cada vez mais vídeos pra vocês. Então, todo o apoio de vocês é importante, a gente já agradece de coração aí o apoio de todo mundo. Beleza? E aí, já falando disso, né, obviamente que eu posso fazer o meu jabazinho, né, pessoal? Colocar minhas redes sociais aqui. Eu tenho no Facebook a minha página, prof.brunoqueregatti, e no Instagram, @prof.bqueregatti. Lá eu insiro também novidades dos concursos, não falo somente das disciplinas que eu faço aqui na Nova, né, até quem já me conhece sabe que eu dou aula de matemática, raciocínio lógico e tudo mais, mas também falo, obviamente, de materiais que possam ser de direito, língua portuguesa e tudo mais, porque também se eu ficar concentrado só numa disciplina não adianta, né, pessoal? Vocês têm que estudar para todas as outras, então a gente dá, obviamente, uma puxadinha de sardinha para o nosso lado, para as nossas disciplinas, mas a gente divulga tudo lá, tá? Então, datas de editais, vencimento de inscrição, tá tudo lá informado também na nossa página, beleza? Então, se puder apoiar, dá um joinha lá, curtir os nossos posts, a gente agradece também de coração. Maravilha, pessoal? Então vamos lá, revisando a última prova que a gente está usando como base, né, para fazer as estatísticas e a determinação do plano de estudos, é a prova que ocorreu em 2013. E quem fez a prova foi a CESP, que todo mundo tem medo, né? Banca que todo mundo, é certo e errado, danou-se, já não sei mais o que fazer, certo e errado, tô perdido. Bom, se você está vendo esse vídeo mais no futuro, né, pode ser que a banca já tenha sido definida e vai que a CESP de novo, né? Aí você está rindo agora do professor aqui zoando a CESP. Mas no momento que a gente está fazendo esse vídeo, não está a banca definida ainda, tá? Então, sem definição, a gente obviamente tem que seguir a base da prova, a última prova que teve, que foi em 2013, que também teve cargos de agente e de escrivão, de polícia. Naquela época, quando foi feita a prova, né, 6 anos atrás, a gente está em 2019, o pessoal que está vendo esse vídeo em 2019, 2020, né, 6, 7 anos atrás, o que teve na prova? 120 questões. Então foi uma prova bem pesada, uma prova desgastante aí com diversos conteúdos. E aí o que diferenciou agente e escrivão foi justamente a proporção de cada matéria entre os cargos. Então eu vou estar falando aqui do plano de estudos para escrivão, a gente tem um vídeo das estatísticas da última prova para o cargo de escrivão e o professor João Brasil fez a mesma coisa para o cargo de agente. Tá? Então, você tendo interesse aí na prova de agente ou de escrivão, tem 4 vídeos aí para vocês poderem se informarem. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Lá no nosso vídeo de estatísticas da última prova, lá no final do vídeo, eu fiz uma divisão da proporção das questões que deu esse retângulo aqui, né? Então quem já viu o vídeo deve estar lembrado. Às vezes está vendo em sequência no YouTube, né? Os 2 vídeos já foram publicados, você viu um, já viu o outro. Então tá vendo em sequência. Então, o que eu falei lá? Eu considerei que, supondo que tudo que você tenha que estudar está dentro desse retângulo aqui, você tem que dividir o seu tempo de estudos nesses blocos aqui. Um primeiro bloco que eu divido em metade do tempo, então metade do tempo você vai estudar normas e legislações. Tudo que envolver lei, direito e tudo mais, né? Podia ser matemática, né, pessoal? Aí tem um monte de gente já falando, Deus me livre, né? Mas não é assim, não. Não é tanto assim que o pessoal tem que curtir um pouquinho mais de exatas. Mas na prática, né, obviamente, tá falando de cargo policial e tudo mais, então toda a parte de direito é muito mais importante, é muito mais relevante, né? Brincadeiras à parte. Então, direito constitucional, direito penal, direito administrativo, enfim, tá tudo aqui, tá? Aí o segundo bloco, a gente vai dividir ele em 3 partes. A parte de humanas, que é português e atualidades, a parte de administração pública, administração geral, arquivologia e, por fim, aí sim, né, a minha parte de exatas, junto com informática. Eu não sou professor de informática aqui, tem professores muito melhores. Mandar, inclusive, um abraço para o professor Fábio, que manda muito bem nas aulas aqui de informática. E
obviamente, aí sim minha parte, raciocínio lógico e probabilidade estatística, que aí eu divido também junto com o professor João Brasil, o professor Nunes e tudo mais. Estamos tranquilos aqui, lecionando exatas para vocês. Então a divisão básica é essa. Só que agora o que a gente vai fazer? A gente vai determinar um plano de estudos, então a gente tem que dar uma abertura aí, a gente tem que abrir um pouquinho mais esses blocos para a gente especificar um pouquinho mais quantas horas a gente vai estudar de cada um, tá? E aí como que a gente fez? Ó? Agora eu vou fazer até uma animaçãozinha, e aí até o... Vou aparecer aqui num cantinho da tela, e enquanto eu vou fazendo a animação. Então, primeiro coloquei o retângulo aqui, que é aquele retângulo que a gente está estudando, tudo que a gente tem que estudar está aqui dentro. Tem a divisão de normas e legislações, que é essa aqui, e aí essa de normas e legislações, para o cargo de escrivão, a gente vai fazer a seguinte divisão. A gente vai dividir metade de novo, ou seja, dividir metade e depois dividir metade de novo, ou seja, 1/4 do seu tempo, você vai estudar direito constitucional e direito administrativo. Por quê? Porque é extremamente relevante na prova. Então você tem que gastar muito tempo nesses dois conteúdos, direito constitucional e direito administrativo. Tá? Para o cargo de escrivão, para o cargo de agente a proporção é diferente. Então metade do que você estuda para direito vai ser disso. A outra metade você divide em duas partes de novo. Direito penal e processual penal e Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Direito Ambiental e normas do Distrito Federal. Tá? Então aquela metade do tempo que você vai estudar de direito você vai dividir em outras 3 partes. Direito constitucional e direito administrativo, direito penal e direito processual penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Direito Ambiental e normas do Distrito Federal. Tá? Isso aqui vai resultar numa planilhinha que eu montei para vocês com um plano de estudo semanal. Tá? Então eu estou mostrando para vocês como que está vindo o raciocínio. Porque às vezes vocês podem bater o olho e falar, ah, professor, olha, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade em direito penal, então acho que eu vou dar uma aumentadinha aqui nessa proporção e estudar um pouquinho mais de direito penal. Beleza, aí é você que se conhece, você que sabe o que você precisa estudar mais ou não. Essa é uma sugestão que, geral, para quem está entrando no seu primeiro concurso, tem muita coisa ainda para estudar, segue essa base primeiro. E aí você vai ganhando agilidade, vendo o que você vai se sentindo melhor ou não, e aí você vai acertando melhor o seu plano. Tá? Lembre-se que isso é uma maneira geral aí, é uma referência, uma linha inicial para você começar a estudar. Beleza? Bom, a segunda metade, vocês lembram que estava dividida em 3 partes. Então a parte de humanas, que é português e atualidades, estava aqui nesse primeiro pedaço. E como português e redação oficial cai muito mais que atualidades, aqui a gente divide numa proporção 2/3 e 1/3. Então 2/3 de língua portuguesa, 1/3 para atualidades. Então, por exemplo, se você estudar 1 hora de atualidades por dia, você tem que estudar 2 de português. Então é mais ou menos essa proporção. Tá? Você tem que estudar o dobro do tempo de português em relação a atualidades. Tá? Fica tranquilo que esse é só o raciocínio. Eu vou montar a planilhinha que vocês vão ver logo depois. A segunda parte de administração, aí tem administração pública, administração geral e tudo mais. Como que é a divisão? Administração geral e administração pública também ocupando 2/3 e arquivologia 1/3. Então, atualidades e arquivologia, vocês percebam que são conteúdos menores, são coisas que você vai estudar menos na semana do que em relação à administração geral e pública e língua portuguesa. E aí a parte de exatas, mesma coisa. Raciocínio lógico e probabilidade estatística, um pedaço maior que informática, tá? Não é um concurso, por exemplo, que nem que a gente tem aqui bem conhecido aqui em São Paulo, que é a PM de São Paulo, que informática tem um peso bom também. Aqui não, aqui o peso de informática é bem menor, apesar de ser um conteúdo muito bom para ser estudado, tá? Mas aí em relação a tempo, montagem de plano de estudos, ele tem que ter o mesmo tempo aqui que a arquivologia e atualidades, tá? Então se você colocar 1 hora em cada um deles, tá de bom tamanho aí 1 hora por semana, tá? E aí baseado nisso, eu montei 4 opções de planos de estudos para vocês, tá? As 2 primeiras eu tô apresentando aqui, ó. A primeira é um plano de estudos que eu chamo de força máxima, tá? É quando você tem uma disponibilidade aí de pelo menos 4 horas por dia, 7 dias da semana. Ou seja, professor, não, tô firme e forte, focado, total em fazer a prova da Polícia Civil do Distrito Federal e vou estudar todos os dias. Então esse é o plano de estudo para você estudar todos os dias. Então o que tem aqui, ó? Por exemplo, na segunda-feira você já vai dar 3 horas de estudo para direito constitucional e direito administrativo. Então bem pesado o estudo, você vai estudar 3 horas, uma coisa mais pesada. Depois de você terminar, estuda algo mais leve. Atualidades, por exemplo. Na terça, você divide 2 matérias de novo. Direito penal e direito processual penal, e aí você estuda
raciocínio lógico. Vai assistir minhas videoaulas lá, comprar o curso completo da Polícia Civil aqui da Nova, vai ver lá meu rostinho, dando aula de raciocínio lógico, dando aula de probabilidade estatística, beleza? Na quarta, você faz mais ou menos a mesma coisa, só que estudando português e administração geral e pública. Na quinta, você repete direito constitucional e direito administrativo, por quê? Porque é um conteúdo que você tem que mais estudar. Então você tem uma concentração aí do quê? De 5 horas por semana estudando isso. E raciocínio lógico de novo. Então estudando raciocínio lógico terça e quinta. Na sexta, você repete administração geral e pública e direito penal e direito processual penal. Tá? No sábado, o que faz nos finais de semana? Normalmente você não estuda coisa muito pesada no fim de semana, porque você já vem cansado durante a semana. Então a gente coloca o quê? Matérias mais leves. Quais são? Estatuto da criança e do adolescente, estatuto do idoso, direito ambiental, direito ambiental, SH tá errado aqui, é direito do meio ambiente, né, na verdade, e as normas do Distrito Federal. Então são o quê? Coisas menores, mais leves, que dá para você estudar um pouquinho mais tranquilo, assim, não é uma coisa tão pesada quanto os outros conteúdos. E depois você estuda informática e arquivologia, que também tem uma proporção menor na prova, então você tem só um tempinho ali semanal para você bater o olho na disciplina, tá? Dica para vocês, pessoal, percebam que eu nunca coloquei mais do que 2 disciplinas, só no sábado que não tem jeito, eu nunca coloquei mais do que 2 disciplinas para vocês estudarem, tá? Então quando vocês estiverem estudando uma carga horária, é preferível que vocês concentrem 2 horas numa disciplina do que estudar 1 hora uma disciplina e 1 hora outra. Por quê? Porque tem tempo de concentração, tempo que você vai desenvolvendo o raciocínio, às vezes 1 hora é pouco, principalmente para disciplinas pesadas como direito e a minha disciplina de raciocínio lógico. Parte de exato, a gente sabe que o pessoal, em geral, tem um pouco de dificuldade. Então, percebam que nunca passa de 2 disciplinas. Só quando você tem disciplinas pequenininhas, aí não tem jeito, tá? Mas como são mais leves, tudo bem. E aí, no domingão, pessoal, você dá mais uma estudada em língua portuguesa e tem um horário aqui que eu chamo de atraso. O que é esse horário, pessoal? Se você vê que não está rendendo algumas dessas disciplinas, você joga aqui e dá mais uma carga de estudo para fazer o famoso tirar o atraso. Se você tá em dia, aí você tira uma folguinha, né? Pelo menos para um pouquinho aí, estuda só 2 horas no domingo. Mas sempre guarda na manga um atraso, um horário de atraso para você tirar alguma coisa. Ah, sei lá, um dia você ficou doente, resfriado, quis descansar, mas não quer perder o ritmo, aí você usa esse horarinho do atraso para tirar o que foi perdido. Beleza? Então esse é o plano full time, full power, tá? Ah, professor, eu quero estudar 6 horas ao invés de 4. Dá para fazer? Dá. Mas quando eu chegar nos que tem 3 horas semanais. Aqui esse funciona para 4 horas por dia. Se você for estudar ao invés de 4, 2 horas, você pega isso aqui e divide por 2. Então por quê? Porque 4 e 2 são múltiplos, né? Mais fácil. Então você pega isso aqui e divide por 2 se você for estudar 2 horas. Beleza? Outra opção, pessoal, é o mesmo plano, só que com descanso. Então ao invés de você estudar 7 dias por semana, você estuda 6. Ah, professor, preciso de um dia de descanso. Beleza, então eu vou liberar o domingão aqui para vocês descansarem, e aí organizei as disciplinas de segunda a sábado. Só que aí você perde um pouquinho de horário, ó. Você percebe que algumas matérias, por exemplo, direito constitucional e direito administrativo manteve. Só que aí português, ó, português já não são mais 4 horas, são 3. Raciocínio lógico eram 4 horas, passou para 3. Então não tem jeito, pessoal. Se você não for estudar os 7 dias, que esse é o plano ideal aqui, quando você reduzir, você vai perder um pouquinho de horário, tá? Então você perceba aqui que a gente tentou manter a proporção, mas não tem jeito. Uma ou outra disciplina você perde 1 horinha aí. E no final ainda a gente deixa 1 hora para você tirar algum tipo de atraso, tá? Perceba que, por exemplo, administração geral e pública, ó, eu estava em 2 dias no full power. No outro, não, pessoal. Aqui caiu, juntei 3 horas para estudar tudo de uma vez. Ah, professor, eu posso estudar 2 horas e 1 hora? É aquilo que eu falei para vocês. Normalmente, quando você tem 1 hora de estudo, pessoal, o raciocínio leva um pouco mais. Você vai desenvolvendo. O ideal é você ter sempre pelo menos 2 na mesma matéria, tá? As que estão com 1 hora são matérias mais fáceis de você conseguir estudar em 1 hora. Português, informática, atualidades, tudo mais. Mesmo a minha disciplina, raciocínio lógico. Falar, professor, posso dividir isso aqui em 3 horas, 1 hora por dia? Às vezes não dá, pessoal, porque às vezes você está aprendendo exercício, você está desenvolvendo exercício, você está lá no raciocínio e tal. Quando você vê, já passou de 1 hora. Então não tem jeito, aí você vai ficar frustrado porque atrasei, professor. Então já conhecendo o jeito que o pessoal mais ou menos na média estuda, eu tento deixar as disciplinas onde requer mais atenção, mais concentração, que gasta mais tempo para você chegar num resultado bom de estudo, eu já deixo compactado tudo de uma vez só. Então compensa você estudar 1 vez por semana, raciocínio lógico, 3 horas, do que estudar todos os dias. A menos que você já tenha um preparo legal,
professor, tô indo bem aqui, tô gostando, e aí você já sinta que você já tá tendo velocidade. Aí sim, vale dividir. Tá? Aí você fala, não, beleza, professor, agora eu já consigo dar uma dividida, eu vou estudar mais dias da semana. Mas no começo, quando você está ainda absorvendo muito conteúdo, é melhor você concentrar tudo numa vez só, tá? Se vocês olharem, inclusive, quem faz ensino, são concursos de ensino superior, quem já fez faculdade aí sabe, às vezes tem a disciplina que é uma vez por semana. Você tá lá, só vê essa disciplina uma vez por semana. Por quê? Não compensa você ter aula picada dela, como era na escola, né? Matemática, português, química, física. Mesma coisa aqui, pessoal. Segue mais ou menos um plano de estudo aí como se fosse uma aula de faculdade, né? Tentar colocar tudo compactado em 1 ou 2 dias na semana no máximo, tá? Então esses são os planos para 4 horas por dia. Se você quiser 2, você divide por 2. Aí além deles, pessoal, eu também fiz planos de 3 horas por dia. Porque aí você não vai, professor, não tenho 4, mas eu tenho 3. Beleza. Ou você vira e fala, professor, eu consigo estudar 6. Você consegue estudar 6, então você pega esse plano de 3 e faz o quê? Multiplica por 2. Então, eu estou fazendo um com múltiplo de 4 e múltiplo de 3 para você ter margem. Vou fazer 4, beleza. Vou fazer 3, você pode dividir por 2, multiplicar por 2, então você tem 1h30 por dia, você tem 6 horas, com 4 você pode estudar 8 horas por dia, você pode estudar 2 horas por dia, seguindo a mesma proporção, tá? Então a gente faz essas linhas, plano com 4 horas, plano com 3, o resto é tudo proporcional. Tá? Só não vai me estudar 5 horas por dia, né? Porque aí de 5 horas não tem proporção nem no 4, nem no 3. Então, ou estuda 4, ou estuda 6, ou estuda 3, ou estuda 2. Beleza? Então vamos lá. 3 horas por dia, 7 dias por semana, pessoal, aí não tem jeito. Não dá pra você tentar dividir muito os conteúdos. Então, de segunda a sexta, você estuda as 5 matérias que não dá pra dividir tanto, exceto língua portuguesa, que daria, né? Mas aí só por organização é mais fácil estudar tudo junto. Então, direito constitucional e direito administrativo na segunda, raciocínio lógico na terça, direito penal e processual penal na quarta, na quinta, português, na sexta, administração geral e pública. Aí no sábado você estuda aquelas matérias menores, né, que vai ter menos questões na prova, atualidades, arquivologia e informática. E no domingo você estuda as normas e tira o atraso, tá? Então não tem muito o que fazer aqui quando você tem 3 horas por dia, 7 dias por semana. E por fim, pessoal, aí é o mínimo que a gente recomenda, tá? O mínimo do mínimo. 3 horas por dia, 5 dias por semana. Por quê? Concurso é muito disputado, pessoal. Você tem que estudar. Não tem jeito. Professor, se eu estudar 1 hora por dia só, tal. Não dá. Você tem que entender que no concurso aí tem gente fazendo cursinho, tem gente já comprando nossas videoaulas. A gente tem videoaulas de 20 minutos, pessoal. Se você pegar só para assistir nossas videoaulas, 2 horas por dia, você vai estudar 6 videoaulas. E a gente tem uma pancada de videoaulas aí. Tá? Então, para você também conseguir acompanhar, conseguir estudar e tudo mais, você vai ter que ter uns ritmos pelo menos aí de 3 a 4 horas por dia, tá? Que seja na reta final de estudos, faltando um mês e meio, mas alguma hora você vai ter que dar um gás muito forte, tá? E o mínimo que vocês precisam fazer, o mínimo recomendado é esse aqui, ó. 3 horas por dia, 5 dias por semana, tá? Aqui não tem jeito, não tem como ter atraso, tá, pessoal? Porque tá tudo concentrado nas disciplinas que vão cair, basicamente um dia por semana, e as disciplinas menores divididas aí na terceira hora. Então isso aqui parece bem horário de faculdade, né, pessoal? Na segunda eu tenho isso e isso, na terça isso e isso, na quarta isso e isso, na quinta, na sexta, sábado, domingo eu não tenho aula, tá? Esse é o mínimo que vocês devem fazer. A minha recomendação é que vocês tentem fazer daqui pra cima. Feito daqui pra cima, vocês estão estudando bastante, estão acumulando bastante conhecimento e vão conseguir aí ter o resultado de vocês. Beleza? Então, para finalizar aí, vocês têm disponibilizado os slides, tá aqui minhas redes sociais de novo, para quem quiser me seguir lá, ver as dicas e tudo mais. Se tiver dúvida do plano de estudo, pode mandar lá nos comentários, pode mandar nesses comentários do vídeo da própria Nova aqui que vai estar disponibilizado no YouTube, tá? Que o pessoal da produção também responde, tá? A gente é sempre solícito aí as dúvidas que vocês tiverem, tá? A gente tenta sempre responder na medida do possível, vem bastante mensagem, né? Felizmente tem bastante mensagem aí pra gente responder, dúvidas em relação às apostilas, ao produto, prazo de entrega, enfim, a Nova tá à disposição de vocês para responder esses questionamentos, tá? E nas redes sociais lá, o que eu souber também, tô passando e tô respondendo, beleza? Então a gente encerra aí essa aula de plano de estudos para o cargo de escrivão, lembrando que tem as mesmas aulas, tanto de plano de estudos e estatísticas da última prova, para o cargo de agente. E aí você vai assistir com o professor João Brasil, beleza? Espero que tenham gostado, curtam esse vídeo e nos acompanhem nas redes sociais. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!